se vai, os corações se entristecem e a preocupação e o desânimo toma conta. Nós estamos falando de um período na história do povo de Deus, onde, apesar de serem o povo de Deus, andavam cabisbaixos, andavam envergonhados, como se não tivessem um Deus por eles. E não ter um Deus por nós, só há uma condição para que isso aconteça: é quando nós nos rebelamos contra Deus. Só há uma maneira de Deus não querer nos abençoar, é quando nós insistentemente nos perdemos pelos descaminhos da vida, desconsiderando quem é o Senhor, o que Ele espera de nós. De outra forma, por mais limitados que sejamos, por pequenos que sejamos, falhos que sejamos, o Senhor quer andar ao nosso lado, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer firmar os nossos passos, o Senhor quer restaurar a nossa vida. Por volta de 435 a.C., a situação era desesperadora, mas havia a possibilidade de recomeçar, havia a possibilidade de dar as mãos e olhar para o alto, havia a possibilidade de rever de novo a vida, os conceitos, os valores e enxergar quem é Deus e as coisas do Senhor no nosso meio. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, e eu quero ler com você a partir do verso 17. Neemias 2, a partir do verso 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Vem, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o meu rei tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que me diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Feche os seus olhos. Querido Senhor, essa é a tua palavra, santa, viva, poderosa. E estes somos nós. Precisamos do Senhor nessa hora, tanto para explicar esta palavra, como para entender esta palavra. Precisamos do Senhor para colocarmos em prática essa palavra. Precisamos do Senhor para ser o nosso Deus em toda e qualquer circunstância. E sabemos que é através dos princípios do Senhor registrados aqui, que o Senhor governa a nossa vida e nos encaminha em vitória a cada dia. Então abençoa este tempo aqui, Senhor. É o que eu te peço nessa hora em nome de Cristo, hoje e sempre, Senhor. Amém. A Pérsia havia vencido a Babilônia. A Babilônia, o rei Nabucodonosor, era o rei que havia invadido Jerusalém e colocado esta cidade numa situação deplorável. E isso, meus irmãos, simbolizava que
Eles haviam perdido o crédito, vamos dizer assim, com Deus, porque o Senhor os havia entregue nas mãos dos seus inimigos. Se é uma verdade que a Bíblia revela para mim e para você, é que eu e você temos, obrigado pastor, um inimigo. E esse inimigo trabalha, batalha, luta incansavelmente para destruir a minha e a sua vida. Talvez você ache que seja suficiente nas suas ações, nos seus planejamentos, nas suas ambições, mas eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de diabo, Satanás, adversário, ele anda ao derredor como um leão, diz a Bíblia. Essa é a figura que nós temos. E ele anda na espreita, e se ele puder, ele vai pegar você. A quem ele alcançar, ele vai jogar no chão e ele vai destruir. Nesse momento, essas pessoas estavam destruídas, a cidade de Jerusalém estava destruída. E quando foram destruídas, a vida delas, a história delas, os rebanhos, a criação, os projetos deles, foram destruídos porque eles haviam abandonado Deus. E se temos um inimigo, nós temos também um grande amigo. Se temos um inimigo que é mais poderoso do que nós temos um amigo que é mais poderoso do que o nosso inimigo. Amém? A questão não é que eles estejam medindo forças. A questão não é se eles estão num campo de batalha disputando a minha e a sua vida. A questão da Bíblia é que há um Deus no céu, Criador de tudo que você possa imaginar, inclusive de mim e de você. E há um invejoso nessa história que quer ser igual a Deus. E há muitos, mas há muitos anos, ele faz de tudo para que a criação de Deus se renda a ele. Algumas figuras na Bíblia mostram para a gente como que um tipo daquilo que espiritualmente são as verdades que Deus quer que nós conheçamos. E aqui, meus irmãos, é uma dessas figuras, a destruição total por causa do abandono de Deus. Quantas famílias você conhece, quantas pessoas você conhece, quantos sonhos, quantos bons indivíduos você conhece e se perderam pela vida, que botaram tudo a perder também, porque simplesmente negligenciaram Deus na sua vida. E foi o que aconteceu com essa gente. E Neemias foi um dos presos. Ele está vivendo na Pérsia, ele está sob o controle do rei da Pérsia. Ele é um copeiro, ele experimenta a comida desse rei antes que o rei se sirva, porque se alguém tentar algo contra o rei, ele passaria mal antes, então o rei estaria salvo. Esta era a função desse homem, uma função que tinha importância, uma função de alguém que podia falar diretamente com o rei, que estava constantemente na presença do rei. Notem que coisa interessante. Hoje de manhã nós estudamos na lição que o povo em algum momento começa a pedir para o profeta Eli um rei, que eles querem um rei porque as nações têm rei e eles não têm rei, e Deus dá um rei para eles. Mas Deus sempre foi o rei dessa gente, mas eles negaram a Deus, eles negligenciaram a Deus, e agora eles dependem de um homem que está diante de um rei tão humano quanto eles, poderoso é verdade, em seu exército, nas suas capacidades militares, mas um homem como qualquer um deles. Eles têm o rei dos reis, mas agora eles estão na dependência de um homem, numa posição privilegiada, que tem acesso à sala do trono, que tem acesso ao rei. E um dia, pela graça de Deus, porque Neemias havia ouvido uma notícia muito triste, essa que nós lemos aqui, de que tudo estava destruído, ele chega diante desse rei, e o semblante dele é diferente. Ele está entristecido, uma tristeza tal que o rei percebe do seu escravo, do seu servo, uma tristeza que ele nunca tinha visto. E ele diz assim: o que é que está acontecendo com você, homem de Deus? Claro que ele falou de Deus. Por que essa tristeza? Por que você está abatido? O que está acontecendo com você? E Neemias, nesse momento, começa a ensinar uma lição para mim e para você. Se somos servos de Deus, a
dificuldade, a tristeza, a desolação, elas nos importam. Nós precisamos nos preocupar com elas. E nós temos que ser simpáticos a essa tristeza e a essa desolação. É interessante a gente notar que há tanta propaganda ruim na televisão, ou tantas reportagens ruins sobre crimes, mortes, assassinatos, chacinas, que a gente assiste o jornal e parece que não dói muito na gente, né? Você viu agora os muçulmanos marchando para Meca e quase 1000 pessoas morreram, pisoteadas umas pelas outras, não por maldade, mas pela situação de tanta gente tentando estar num lugar só. A gente assiste aquilo e a gente diz: quase 1000 pessoas morreram. E isso não diz muita coisa para a gente. Vamos dizer, quantos pais de família perderam seus filhos ali? Quantos filhos perderam seus pais ali? Mas parece que isso não diz muita coisa para a gente. Quantas pessoas passam fome na nossa terra, na nossa nação? Quantas famílias? Esses dias eu estava conversando com uma irmã nossa da igreja, que trabalha numa área do município, e essa pessoa tem, vamos dizer assim, o privilégio, né, de entrar na casa das pessoas. E ela estava dizendo para mim assim: que tristeza, quanto sofrimento nas casas onde a gente entra, quanta gente de fato passando necessidade de todo tipo, não só as físicas, materiais, as emocionais principalmente, gente sem esperança, gente sem alegria, gente sem entusiasmo para o dia, quanto mais para a vida. Mas isso parece que não diz muito para a gente. Só que esse homem Neemias, ele enxerga a desolação, e isso comove o coração dele de tal forma que o rei percebe. E ele diz assim: olha, Deus, preciso responder para esse homem, me ajuda agora. E aí ele ora e diz: sabe o que é, meu irmão? Eu recebi uma notícia triste. Eu recebi uma notícia de vergonha, muita gente sofrendo, de muita gente em perigo, porque muro naquela época significava segurança, proteção contra invasão repentina, contra forasteiros, contra gente má. E os muros da cidade deles estão todos no chão. As portas, feitas de madeira, queimadas, eles não têm segurança nenhuma. Eles tinham um Deus, eles tinham um rei, eles tinham um Senhor, mas Neemias sabe que por conta do abandono deste Deus, deste rei, deste Senhor, eles estavam sofrendo a consequência desse abandono. E ele fala assim: se eu achei graça diante do Senhor, me permita ir lá. Eu quero fazer parte de um processo de restauração. Eu sei que há muita gente interessada no Evangelho. Eu sei que há muita gente interessada em bênção. Eu sei que há muita gente interessada nas promessas da palavra de Deus. Eu sei que há muita gente sofrendo, buscando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor é a última solução que eu tenho. Porque se não for o Senhor, eu não sei mais o que buscar. Quem sabe você seja uma dessas pessoas, ou conheça alguém assim. O fato, meu irmão, é que aproximar-se de Deus, querer estar na presença de Deus, é estar pronto para se envolver com o problema ali, com o problema daqueles que estão e reconhecem que estão precisando de ajuda. Eu olho aqui, eu não vejo uma igreja ou uma comunidade que se reuniu para um culto público. Eu olho e vejo um exército. Eu olho e vejo pedacinhos de solução para a gente que está ferido, para a gente que está perdido, para a gente que está sofrendo. Eu olho e vejo pessoas aqui já se envolvendo. Eu não quero contar as histórias para você, porque algumas são pessoais, íntimas, tanto de quem está vivendo a situação, quanto de quem está se envolvendo com a situação. Mas há pessoas passando muito sofrimento no nosso meio, e há pessoas se envolvendo com o sofrimento delas.
a ponto de abrir a porta da sua casa e dizer: entra aqui, estou dividindo com você, o que eu tenho não é só meu, é de Deus na verdade, e eu estou dispondo para que você se sirva por este tempo, porque eu sei a situação que você está passando. Isso acontece aqui na nossa igreja. Pessoas que passam no mercado, compram uma cesta básica, compram 1 quilo, 2, o que podem de alimento, e trazem aqui no domingo e dizem assim: irmão Félix, que ele é o nosso líder da ação social, distribua, porque nós sabemos que tem pessoas passando fome. Próximo da nossa igreja, pertinho daqui, há gente de idade que mora distante dos seus filhos, que mora de situação de uma forma ruim, não tem nem como ficar direito no ambiente que mora. Mas tem pessoas aqui da igreja que se dispõem a passar a mão numa ferramenta, ir lá consertar uma porta, arrumar um fogão, levar um fogão novo. A gente que se dispõe a sair atrás de uma planta para dizer: olha, amassa, tira o sumo, dá um jeito, faz aí um plástico, vai melhorar, você vai ver, porque mamãe ensinou assim, porque eu já fiz, eu sei, e funciona. E vai de todo o coração. Por quê? Porque olhou, viu uma necessidade e entendeu que aos olhos de Deus faz parte da solução. Eu peço ao Senhor que você, quando olhar no espelho da sua casa, enxergue que você é parte de uma solução. Você não é um problema. Amém? Você não é um problema. O inimigo da sua vida quer dizer para você que você não presta, que você não sabe, que você não consegue, que você não vale nada, que você tem muitos pecados muito feios inclusive, e que ai de você se soubessem dos pecados que você tem. Então é melhor você se omitir, é melhor você se esconder. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você não é um problema, você é parte da solução. Você não é um inválido, você é um instrumento para a glória de Deus. Você não é um incapacitado pelas dores da vida. Você é alguém que, tendo sido experimentado pelas lições da vida, se torna mais prudente, se torna um conselheiro, se torna alguém que pode discipular, se torna alguém que pode mostrar o caminho para alguém que está aí sem saber para onde ir. Mas o inimigo da sua alma quer dizer que para você, que a sua história, que a sua dor, que os acontecimentos da sua vida fizeram de você alguém sem condição nenhuma, sem valor nenhum. Eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus entrou na sua vida, tudo que você já tinha vivido de ruim, tudo que você já sentiu de ruim ou fez de ruim, caiu por terra de uma vez por todas. E uma nova história começou a ser escrita. Neemias se levanta da sua posição honrada. Neemias abre mão do seu conforto. Neemias abre mão do seu bom trabalho, da sua segurança. E ele diz assim: eu vou para lá. Se eu achei graça nos seus olhos, meu rei, eu vou lá. Eu quero ajudar. E esse homem vai, ele chega, e nos primeiros 3 dias, ele não faz nada. Neste caso, a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino que ele falava com Deus. Eu imagino que ele dizia: Senhor, que trabalho difícil. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que no Senhor e com o Senhor, aí a situação é diferente. Porque eu sei que o Senhor já me abençoou aos olhos do meu rei. Eu sei das coisas grandiosas que o Senhor tem feito na minha vida, de tal forma que hoje eu tenho condição de vir aqui. Então eu não estou aqui sozinho. Assim como Davizinho, pequenininho, jovenzinho, olha para Golias e diz: ai, que problema grande, ai, que luta difícil. Mas eu não vou sozinho, eu não vou em meu nome, eu vou em nome do Senhor. Então Neemias passa 3 dias orando. Depois disso, Neemias se levanta, reúne umas poucas pessoas, e ele diz assim: olha, não contei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração fazer, mas eu trouxe alguns amigos comigo aqui e disse assim: vamos dar uma volta comigo, vamos avaliar a situação. Sabe, meu irmão, eu queria desafiar você que é crente em Jesus Cristo a pegar um amigo seu de fé, 2 ou 3,
e darem uma volta, quem sabe pela cidade. Não para passear, não para tomar um sorvete, mas para ver a realidade que está aí fora. Vidas que estão destruídas, sem muro, sem proteção. Vai andar por aí e você vai ver o tamanho da obra. Nós não lemos, mas no capítulo 3 de Neemias ele começa a regimentar pessoas. E ele regimenta pessoas de todo tipo, de toda a classe social que estava lá. Porque ele entendia que é na sinergia que a gente consegue fazer diferença. Quando eu digo para você dar a mão para alguém que está aí do seu lado, porque eu quero que você entenda que você é parte da solução. Eu quero que você entenda que quando você dá a mão e diz assim, nós podemos, porque servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, nós podemos mudar a nossa história, assim como podemos mudar a história das pessoas, não nós, mas o poder de Deus através de nós. Você não duvide nunca, Deus vai agir no seu problema. Agora, quando você estiver, e enquanto você estiver voltado para si mesmo, voltado apenas para os seus interesses, buscando a Deus apenas por você mesmo, o Senhor fecha as janelas do céu, e Ele espera você enxergar que nas mãos dele você é um dispenseiro, que Ele tem muito para te dar. Eu não estou falando só de questões materiais, mas Ele quer te abençoar à medida que você é um instrumento dele. Desde Abraão foi assim a lição para mim e para você. Vou te abençoar, Abraão, você será uma bênção. Vou te sustentar, Abraão, mas em ti serão benditas as nações da terra, as famílias da terra. Deus tem muito para dar para você, mas Ele quer que você entenda que Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Ele quer que você entenda que a sua vida tem valor para quem está sem valor lá fora, ou que não se reconhece mais com valor. Quem sabe você seja tão pequenininho, tão limitado em tantas circunstâncias. Hoje de manhã eu estava falando com a Mancida aqui, falei, Mancida, qual é o seu diploma, Mancida? Ela disse, não tem, pastor. Mas o coração disposto tem sido bênção. Quanto essa mulher tem abençoado vidas, quanto essa mulher tem aberto espaço na agenda da família dela, da história dela, para dizer, eu vou servir alguém em nome do meu Deus. E ela tem podido ser um testemunho vivo de que Deus muda a vida da gente e não deixa a gente pensando apenas em nós mesmos. Foi o que Neemias viveu. Irmãos, eu falei agora há pouco de missões. Você viu o vídeo, a Edilene comentou mais alguma coisa. Nós falamos de atividades, nós falamos de uma festa para ser feita aqui do lado. A gente faz isso aqui, meus irmãos, como diz o outro, com o pé ou os pés nas costas. Num instante. Fácil. Mas depende que você se enxergue parte da solução. Amém? Porque enquanto você se enxergar apenas um problema, apenas alguém necessitado, apenas alguém carente, apenas alguém abandonado, apenas alguém deixado, você não conseguirá enxergar o quanto Deus quer usar você. Mas a hora que você olhar para a sua história, para a sua pequenez e dizer assim, eu quero ser grande no Senhor, Deus, usa a minha vida, me levanta para a tua glória. Aí Deus vai fazer você andar nos lugares altos, e pessoas serão abençoadas por causa da sua vida. Você tem ideia do que é isso? Pessoas foram abençoadas por causa de Neemias. Ele se torna uma grande bênção para a sua nação. Ele se torna um grande homem. Ele se torna um marco de restauração para a vida deles. Alguns anos antes, Esdras vinha ali sofrendo, lutando, batalhando, e não tinha conseguido muita coisa. Mas vem mais um para se juntar. Aliás, nos manuscritos mais antigos judaicos, o livro de Esdras e de Neemias não tem separação, é uma coisa só. Essa história é uma sequência uma da outra, onde estes dois homens, motivados pela necessidade do outro, resolvem fazer a diferença. E eu espero em nome de Jesus que você resolva fazer a diferença, que você resolva em Cristo ser a diferença, porque Deus tem te abençoado, porque Deus tem cuidado de você. E se Ele não tem feito mais, é porque você tem pedido mal para gastar, como diz a palavra,
nos seus próprios interesses. À medida que você diz, Senhor, o que eu tenho não é meu, é seu, e eu me disponho, e eu confio, nenhuma das tuas necessidades serão esquecidas, nenhuma delas, a ponto de você poder ser parte da solução para resolver a necessidade dos outros, seja espiritual, seja financeiro, seja material, seja o que for, porque Deus é que faz, e nós temos o privilégio de fazer parte desse processo. Amém? Eu queria chamar aqui na frente aqueles irmãos que nós conversamos lá no sábado passado na cozinha da igreja. Por favor, podem vir para cá, bem rapidinho. Neemias disse assim: sozinho não dá, mas eu e você, nós aqui, depois mais você, depois você fica responsável por esse, você por aqueles, e nós vamos fazer diferença nesse lugar. Nós chamamos esses irmãos aqui para uma reunião alguns dias atrás. Aliás, eu convidei todos que sabem mexer com cozinha, que sabem cozinhar, que sabem fazer pratos gostosos aí. E eles se apresentaram. E eles se apresentaram com uma razão. Os irmãos sabem que nós estamos não só em campanha de missões, mas em campanha de reforma aqui na igreja. Talvez você olhe, alguns digam assim: sabe que mexer em tudo isso, né, pastor? Não precisava. Algumas coisas eram necessárias, outras nós estamos melhorando. Eu convido você a fazer um passeio de volta para a igreja. Você anda nessa fachada, você anda naquela fachada, depois você vai na direção da casa do seu Afonso ali, vira e olha essa fachada. Aí você vai ver do que eu estou falando. E nós estamos melhorando. Quando o templo foi destruído, a ideia de que o Senhor havia abandonado, deixado, foi muito forte no coração daquela gente. Quando Salomão antes ele constrói o templo e faz tão bonito, tão ornamentado, tão grandioso. Não é essa a nossa intenção, mas que ele seja bonito, bem cuidado. Isso eu gostaria que nós fizéssemos, para que aqueles que andarem aí por fora, passarem por essas ruas, enxerguem e digam assim: o povo que aqui se reúne reconhece que o lugar da adoração é de fato sagrado. E eles tratam bem, com zelo, com esmero, o lugar da adoração. Este lugar é o lugar da adoração? Não, o lugar da adoração é o coração da gente. Porque o Senhor já disse para mim, para você, que Ele não habita em templo feito por mãos humanas, de homens. Então nós não estamos melhorando as coisas aqui para que o Senhor venha habitar nessas paredes. Mas melhorar isso aqui ajuda a gente a entender o quanto Deus é importante na nossa vida. E nós, graças a Deus, temos investido em missões há pouco, bastante. Eu digo para os irmãos que o ano passado nossa igreja investiu mais de 110 mil reais em missões. Nossa igreja, nós aqui. E ainda conseguimos juntar o que a gente chama de fundo de reserva. Quando nós começamos essa parte aqui, nós tínhamos aí uns 80 e poucos mil reais no caixa lá. Pouco mais, 90 e pouco, eu não me lembro. E nós, entre mão de obra, material e tal, já estamos esgotando esse recurso. Cadê o Zildo? Viajou? Cadê o Zildo? Tudo bom, Zildo? E o Zildo disse assim: pastor, nós vamos até onde der. Aí a gente para e espera fazer o caixa de novo, depois a gente continua. Eu concordei com o Zildo. Eu disse assim: a gente pode fazer, a gente pode se mobilizar. Nós temos aqui ao nosso lado uma cozinha, um salão social, e nós gastamos o dinheiro, muitas vezes aí almoçando fora no domingo. Vá lá onde você gosta de almoçar, onde você gosta do tempero, onde a pessoa é sua amiga, legal. Mas nós podemos separar um período agora para a gente fazer um bom almoço aqui e fazer desse lugar aqui um lugar para a gente levantar recursos para terminar logo aqui. Nós estamos terminando a parte mais rústica, mas nós temos que acabar. Isso aqui não está acabado, isso aqui nada está acabado, não é essa decoração, falta muita coisa para a gente fazer aqui. E o desafio desses irmãos aqui é que ao longo do mês, cada um deles seja responsável por um domingo para fazer o almoço na igreja. E que a gente possa almoçar aqui, não apenas almoçar. Você que costuma ir para restaurante por aí,
vir aqui na igreja, trazer quem sabe um amigo seu, dizer, nossa igreja está em reforma, temos um restaurante funcionando aos domingos, para você ajudar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que pessoas virão almoçar aqui para ajudar, e a gente vai terminar isso aqui rapidinho. Você crê nisso? Amém? Mas qual é a estratégia que a gente traçou lá, conversando? Igual Neemias fez com seus amigos lá. Nós fizemos o seguinte: cada um deles aqui tinha a obrigação de, ao longo dessa semana, separar algumas, ou angariar, vamos dizer assim, pelo menos mais 4 a 5 pessoas que fossem aqueles que iriam efetivamente no domingo do grupo trabalhar, seja fazendo a comida, seja servindo ali fora, tirando os pratos, ajudando a limpar depois e tal, porque eles me disseram ali que em torno de 5, 6, 7 pessoas eles fazem tudo isso, foi o que eles me disseram. Então eles saíram atrás destes, e hoje nós estamos aqui para ir atrás de outros. Que outros? Qual é o objetivo? O objetivo é que toda a igreja se distribua nestes grupos. Então, a Leia, a irmã Cida, a irmã Solange, o irmão Félix, até Félix, né? 4 grupos, né? Que a gente se distribua e faça parte de um destes grupos, voluntariamente. Você diga assim, eu quero fazer parte. E aí, qual que é o objetivo? Naquele domingo do mês, este grupo todo, a gente espera que cada um deles junte pelo menos umas 20 pessoas, 25, se tiver mais, que bom, para que estes irmãos deste grupo levantem os recursos e façam o almoço. E aí, integralmente, aquele recurso é destinado à nossa reforma do templo. Você entendeu? Amém? Então, eles vão estar ali no final, com um papelzinho, com a caneta, e você vai passar para um deles ali e vai dizer assim, eu sou do seu grupo, deixa seu telefone ali com eles, sei lá, para eles entrarem em contato com você, para eles marcarem o dia que vocês vai ser o domingo de vocês. É uma maneira da gente trabalhar juntos. Aí alguém disse assim para mim, numa reunião de departamentos que nós tivemos, pastor, faz carnezinho. E aí cada um se propõe a um carnezinho e vai pagar durante tanto tempo uma quantidade, e a gente vai, porque já foi feito e funcionou. Legal, eu gosto da ideia do carnezinho, mas hoje de manhã eu disse assim, eu gosto mais desta ideia, porque o carnezinho, eu pago o meu carnezinho. Eu não vou sair atrás de um amigo meu para dizer, olha, eu estou servindo ao Senhor com alegria e vou pagar o meu carnezinho. Você vai fazer da sua parte, mas quando você precisa trabalhar junto, você vai atrás de pessoas e diz assim, almoça lá com a gente, estamos reformando a igreja. A pessoa vai olhar e diz assim, puxa vida, por que você reforma o templo da sua igreja? Porque aquilo lá é importante para mim, para os meus filhos, para a nossa história, para a nossa vida familiar. Então nós estamos trabalhando para isso. Mas a pessoa fala, puxa, eu nem considero Deus na minha vida, eu nem me preocupo com isso, e esse meu amigo está assim envolvido, porque esse Deus deve fazer diferença na vida dele. Percebe a diferença do carnezinho e de uma ação em conjunto? Percebe a diferença que dá a possibilidade muito maior da gente aprender a ser povo, corpo, dar as mãos e servir o Senhor com alegria? É por isso que eu prefiro assim. Então nós vamos trabalhar dessa maneira. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar vocês a colocarem em pé nessa hora, eu vou orar, depois nós vamos cantar, já encerrando esse culto, mas também vai ser o tempo de você trazer seu dízimo, sua